dicas para autores iniciantes e às vezes não tão iniciantes assim. Às vezes eu pego autores que já têm livro publicado, que já tem mais idade, tem mais traquejo, mas ainda assim caem em alguns desses erros que eu vou comentar aqui. Tá? São erros bem comuns. Não se aveste se você já cometeu algum, mas considere não cometer mais. Vou começar aqui por algumas dicas que o pessoal do Writer's Digest é uma revista que eu gosto muito, é uma revista que existe desde 1920. Eu já li essa revista em diferentes ocasiões, já assinei, e eles são muito práticos. Eles têm um tipo de pensamento parecido com o nosso, assim, bem prático, de escrever e publicar, sabe? E algumas dicas eu peguei deles e outras não, outras são de moi mesmo. Mas vamos lá. Uma dica que eu acho muito interessante para quem está querendo escrever é um erro ficar esperando o momento da inspiração. A gente sabe que inspiração é um negócio que existe, mas que também é uma musa complicada. Se você ficar esperando estar inspirado, em vez de fazer exercícios de escrita criativa, como a gente sugere, em vez de fazer diálogo com seus personagens, como a gente sugere, em vez de fazer algum exercício de criação de cenário, ou mesmo fazer um mapa dos locais onde a sua história se passa, se você ficar esperando ficar inspirado, muito provavelmente você vai escrever pouco. Não é verdade, Cida? Pois é verdade. Temos que entrar em ação, né, Laura? Não só ficar gestando na nossa mente aqui eternamente. Então já vai a dica, né, para não cair nesse erro, que é ter várias alternativas. Então, se a parte principal da sua escrita não está funcionando, experimente exercícios, partes auxiliares, experimente outras coisas para você continuar exercitando o músculo da escrita e da criação. Isso vale também para não ficção. Às vezes você pensou lá que vai escrever um capítulo e o capítulo não está saindo. Muito bem, então põe um exercício, conta um caso, ou seja, avança de alguma forma, mas não fica dizendo, hoje eu não estou inspirado, hoje não vai sair. Sugiro, né? Sugiro que você abra um espaço na sua rotina, determinados dias, determinadas horas, e escreva alguma coisa. Se não for o principal, escreva algum exercício, avance um pouco para não ficar parado. Então, essa é a primeira dica. Não esperar pela musa da inspiração. Tá? Um segundo erro muito comum, e eu já recomendei várias vezes e vou recomendar de novo, é não falar. O erro é falar sobre o que você está fazendo para montes de pessoas. E esse é um erro porque eu acredito em energia e eu acho que quando você diz que você está escrevendo um livro, você cria uma energia de inveja que é muito cruzada, que atrapalha bastante. Mas mesmo dos amigos bem intencionados, começa a cobrança. Quando você vai terminar? Quando você vai lançar? Você já fez? Você não fez? Não é sábio comentar sobre algo que você esteja escrevendo. Meu conselho aqui de Laura é: avise os amigos apenas quando você já tiver a data de lançamento. Esse é o parpite. Exatamente, sem parpites. Sem parpites, sem cobranças, sem sugestões, sem gente que quer ler um pedaço e aí dá um monte de ideias que só te atrapalham. Deixa a leitura beta para depois você terminar, né, Laura? Leitura beta para depois que terminar. Qualquer opinião que você vai contratar ou pedir, pouca e só depois que terminar. E realmente não comente com as pessoas se você está escrevendo um livro. Não faça isso. Costuma dar problema, tá? É raro não dar problema. Só autores com muita cancha, já com 30 livros publicados, é que não ficam perturbados com os palpites, com as perguntas, com as encheções que aparecem quando
você avisa que está escrevendo um livro, tá? Às vezes nem é má intenção, são as pessoas que querem saber, que estão curiosas, tal, mas elas atrapalham. Então, quietinhos. Tem gente que gosta também, terminei o primeiro capítulo, põe no Insta, não faça isso. Minha sugestão, né? Ó, o André Martins comentando que os pitacos no meio da história são os piores. São mesmo, isso só atrapalha, gente. Você tem que se respeitar o seu processo de criação, não deixar que pessoas interfiram. Então, eu sugiro muito, tá? Não comente, não mostre, só mostre em casos controlados para leitores betas em que você realmente acredita ou para alguém que você contrate e quando você tiver terminado, tá? Essa é a minha sugestão, né? Existiu muita gente que começa a escrever e já está planejando o que é que vai fazer quando o sucesso bater a porta. Já está planejando o mega lançamento, está planejando lá adiante. Gente, isso não funciona muito bem. Quando você está criando, você tem que focar a sua energia, a sua atenção na criação. Então, ou depois, deixa para depois. Então, a preocupação, se você vai lançar a sua obra numa noite de gala, na livraria mais chique do universo, isso, vamos nos preocupar depois. Né? Se a editora XPTO vai aceitar você, vai convidar você para um contrato milionário, depois, tá? Primeiro crie a sua história. Isso é um erro muito comum, eu encontro direto. Tem gente que escreve um capítulo e já quer saber se tem a possibilidade de ser aceito por uma editora tradicional. Assim, gente, um capítulo não vai ser aceito nunca. Você tem que escrever a obra inteira para a editora saber do que se trata. Então, não dá. Então, cada passo um passo, tá? Então, não trocar os momentos. O momento de criação é o momento de criação e é o momento, inclusive, que você pode voltar atrás, modificar. A sua obra ainda está muito plástica. Então, não vale a pena fazer promessas para ninguém e não vale a pena ter sonhos de publicação, sucesso, fama e fortuna quando você ainda está criando. Não é mesmo, Sidney? Pois é. Parpite sempre atrapalha, né? Então a gente tem que evitar. Não, mas aí não é é a expectativa. A expectativa de que vai fazer sucesso, você mal começou a escrever, sabe? Mas tem uma coisa. Mas tem uma coisa que eu acho também que eu acredito que a gente pode divergir aqui a respeito de você comentou que não falar com ninguém, né? Sobre o livro. Mas do ponto de vista da divulgação e do marketing que você já pode começar a fazer, eu acredito que você precisa começar antes de terminar o livro. O marketing, sim, para criar... Já economizar o caminho, né? Para criar leitores em potencial, mas não falar do livro ainda. Vai lá, já cria a sua conta. Isso. No Instagram, cria a sua conta no YouTube, se for o caso. Começa a fazer postagens sobre o gênero no qual você vai escrever, comenta outros livros, comenta o que está acontecendo, faz pequenas crônicas, faz networking com outros escritores, tudo isso sim, mas sem dizer que você está escrevendo um livro, tá? E sem sonhar que necessariamente vai ser um imenso sucesso. Esse é um erro muito grande de muita gente que acha que vai escrever um sucesso gigantesco. E a gente sabe que a carreira de escritor muitas vezes é de passo, um passo aqui, um passo ali. Então não é essa coisa de ter pensamentos de sucesso gigantesco logo de cara, tá, gente? Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.